Por que Deus não perdoa os anjos caídos e Satanás? Explicar a rebelião de Satanás envolve abordar 3 enigmas complexos. Vamos desmembrá-los em termos mais simples e discutir como eles se relacionam entre si. Como um anjo criado perfeitamente bom por Deus pôde cometer um ato pecaminoso? Se você ficou curioso, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os conteúdos do canal e deixe seu curtir que é para ver se você gostou do conteúdo. E por último, fique até o final que temos uma pergunta para você para saber sua opinião e saber sobre seus conhecimentos sobre o assunto. Bora pro vídeo. Imagine que você cria um robô perfeitamente funcional projetado para fazer o bem. Um dia, o robô faz algo terrível. Você se perguntaria como isso poderia acontecer se ele foi feito perfeitamente. Este é o enigma de Satanás. Como um anjo criado perfeitamente bom escolheu fazer o mal? É frequentemente sugerido que, mesmo sendo criado bom, Satanás tinha livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio permitiu que ele fizesse escolhas independentes, incluindo a escolha de se rebelar. Não é uma falha na criação de Deus, mas uma parte da liberdade concedida a todos os seres inteligentes. Origem dos anjos caídos. Antes da rebelião e da queda, Satanás, conhecido como Lúcifer, tinha uma natureza significativamente diferente de sua posterior descrição como adversário e inimigo de Deus e da humanidade. Antes de sua queda, Lúcifer era considerado um anjo poderoso e belo. Deus o criou como um ser de luz e beleza. O nome Lúcifer significa portador de luz ou estrela da manhã, indicando sua natureza original brilhante e alegre. Lúcifer ocupava uma posição elevada no céu como um dos querubins, anjos frequentemente associados ao serviço direto a Deus. Seu papel era significativo e respeitado entre os seres celestiais. Embora a Bíblia não forneça detalhes extensivos sobre a natureza de Lúcifer antes da queda, há passagens frequentemente interpretadas como referências a ele. Por exemplo, Ezequiel 28:2.12-15 descreve uma figura frequentemente associada a Lúcifer: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardonia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esta passagem oferece insights sobre a natureza da rebelião de Lúcifer e suas consequências, ajudando-nos a entender o tema mais amplo da natureza imperdoável do pecado dos anjos caídos. Ela destaca a beleza e a sabedoria de Lúcifer. Ele era adornado com pedras preciosas e ocupava um lugar especial na criação de Deus, indicando o seu alto status e a estima em que era mantido. Lúcifer era o epítome da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Esta descrição implica que antes de se rebelar contra Deus, Lúcifer era uma criação perfeita, sem falhas. Como o querubim ungido, Lúcifer tinha uma posição privilegiada na presença de Deus. Esse papel denota alta confiança e honra no reino celestial. Apesar de sua perfeição inicial, foi encontrada iniquidade em Lúcifer, e isso sugere que a raiz de sua queda foi algo dentro dele, tradicionalmente interpretado como orgulho e desejo de ser igual ou superior a Deus. A queda de Lúcifer enfatiza o conceito de livre-arbítrio na Bíblia. Apesar de ser criado perfeito e colocado em uma posição de honra, ele escolheu se rebelar contra Deus. Essa escolha reflete o exercício do livre-arbítrio, fundamental para a natureza de todos os seres inteligentes criados por Deus, incluindo os anjos. Ao contrário dos humanos, os anjos são acreditados ter um entendimento completo de suas ações e suas consequências. Quando Lúcifer e seus seguidores se rebelaram, eles o fizeram com plena consciência. Essa decisão irrevogável, tomada à luz do conhecimento completo, é uma das principais razões pelas quais seu pecado não pode ser perdoado. O pecado de Lúcifer e dos anjos caídos não é um pecado de ignorância ou fraqueza, mas uma rebelião deliberada e consciente contra a soberania e a santidade de Deus. A misericórdia de Deus é estendida àqueles que erram na ignorância e buscam o arrependimento, condição não aplicável a Lúcifer e aos anjos caídos. A narrativa de redenção é centrada em Jesus Cristo e é explicitamente destinada à humanidade.
Os humanos, ao contrário dos anjos, pecam sem conhecimento completo e têm a capacidade de arrependimento genuíno e mudança. Esta distinção é crucial para entender por que a redenção é oferecida aos humanos, mas não aos anjos caídos. A causa principal da queda de Lúcifer foi o orgulho. Isaías 14:12, 15 é outra passagem frequentemente ligada à rebelião de Lúcifer: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o inferno, ao mais profundo do abismo. A ambição de Lúcifer de ser igual ou superior a Deus levou à sua queda. Seu desejo de ascender ao nível de Deus ou de ser adorado como Deus foi sua própria ruína. Esse orgulho e rebelião transformaram-no de um querubim estimado em Satanás, o adversário e acusador. Após sua rebelião, Lúcifer foi expulso do céu, tornando-se Satanás, o líder dos anjos caídos. Essa queda marcou uma transformação completa, de ser de luz e beleza para ser associado à escuridão e ao mal. Para entender por que Deus não perdoa os anjos caídos e Satanás, é essencial compreender se os anjos podem se arrepender. Isso nos leva a investigar a natureza dos anjos, a natureza do pecado e do arrependimento, e como esses aspectos diferem da experiência humana. Natureza dos anjos: anjos e humanos são criações distintas de Deus. São seres espirituais criados por Deus, cada um com papéis e características únicas. Os anjos estão na presença de Deus e o servem diretamente. Os humanos têm um relacionamento mais complexo com Deus, envolvendo fé, pecado, redenção e o potencial para um relacionamento pessoal e íntimo com Deus por meio de Jesus Cristo. Louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes. Louvem-no os mais altos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, porque ordenou, e logo foram criados. Salmo 148:2.2-5 Isso nos diz que os anjos, assim como tudo mais na criação, foram feitos pelo comando de Deus. Ao contrário dos humanos, que são físicos e espirituais, os anjos são seres puramente espirituais, criados por Deus para cumprir suas ordens e propósitos. Os seres espirituais, como descritos na Bíblia, são chamados de espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1h14. Essa natureza espiritual permite que existam na presença de Deus e desempenhem seus papéis como mensageiros e servos dele. Os anjos são seres espirituais e não possuem corpos físicos como os humanos. Apesar de serem seres espirituais, podem aparecer em forma humana, como vemos em Gênesis 19:1-5, quando os anjos visitam Ló em Sodoma aparecendo como homens. Os anjos são frequentemente descritos como únicos, misteriosos e impressionantes. Por exemplo, em Isaías 6, há uma descrição dos serafins, um tipo de anjo com 6 asas, mostrando o quão extraordinários são. Os anjos desempenham diversos papéis, incluindo mensageiros de Deus, como vemos em Lucas 1:26-38, quando Gabriel anuncia o nascimento de Jesus a Maria, protetores, conforme o Salmo 91:11, que diz que Deus ordenará aos seus anjos que guardem os seus caminhos, e adoradores de Deus, como visto em Apocalipse 5:11-12. Os anjos estão organizados em hierarquia, conforme sugerido em Judas 1h09, que se refere a Miguel como o arcanjo. Outros tipos de anjos incluem os serafins, conhecidos por seu louvor a Deus, como visto em Isaías 6, e os querubins, que guardavam a entrada do jardim do Éden, conforme Gênesis 3h24. Quando os anjos fizeram sua escolha de seguir ou rebelar-se contra Deus, fizeram isso com pleno conhecimento e entendimento. No entanto, os seres humanos frequentemente tomam decisões morais com conhecimento limitado e são propensos a erros e pecados. Os anjos possuem livre-arbítrio, como evidenciado pela rebelião de Lúcifer, posteriormente Satanás, e outros anjos. Essa rebelião é interpretada como a queda de Satanás.
Os anjos possuem maior conhecimento e sabedoria do que os humanos, mas não são oniscientes como Deus. 1 Pedro 1h12 sugere que os anjos têm curiosidade sobre a salvação humana, indicando que há coisas que nós, como humanos, não sabemos. Os anjos interagem com os humanos como mensageiros ou agentes de Deus, fornecendo orientação, entregando mensagens, oferecendo proteção e, às vezes, intervindo nos assuntos humanos conforme direcionados por Deus. Um exemplo disso está em Atos 12:6-11, onde um anjo ajuda Pedro a escapar da prisão. Os anjos também demonstram emoções, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, conforme Lucas 15h10, indicando que os anjos se regozijam no cumprimento pleno da vontade de Deus. Os anjos são seres espirituais e imortais, eles não experimentam a morte da mesma maneira que os humanos. No entanto, sua existência não é independente, eles são seres criados que devem sua existência a Deus. Apesar de seu poder e conhecimento, os anjos não são onipotentes nem oniscientes, eles servem sob a autoridade de Deus e agem de acordo com a sua vontade. Os anjos não devem ser adorados, como deixado claro em Apocalipse 22:2.8-9, quando um anjo diz a João para adorar a Deus, não a ele. Os anjos desempenham um papel na história da salvação humana, anunciando o nascimento de Jesus, protegendo e guiando figuras-chave. A incapacidade do diabo de se arrepender está relacionada ao fato de que seu pecado foi uma escolha deliberada, feita com pleno conhecimento e livre-arbítrio. Enquanto os humanos pecam por ignorância ou fraqueza e podem se arrepender, o pecado de Satanás foi uma rebelião consciente e irreversível. Não há espaço para arrependimento porque não foi um erro, mas uma rebelião consciente. Os anjos caídos, como os humanos, foram dotados de livre-arbítrio e a capacidade de fazer escolhas. A decisão deles de rebelar-se contra Deus foi feita com total conhecimento das consequências, assim como um profissional experiente e conhecedor que escolhe deliberadamente violar uma lei significativa ou norma ética, ciente da gravidade e das consequências de suas ações. Da mesma forma, os anjos fizeram suas escolhas conscientemente, não por confusão ou falta de entendimento, mas deliberadamente escolheram quebrar as regras que conheciam muito bem. Os anjos caídos são seres espirituais criados por Deus, assim como todos os outros tipos de anjos. Eles são distintos dos humanos em vários aspectos, especialmente em seu modo de entendimento e tomada de decisões. Ao contrário dos humanos, que adquirem conhecimento e sabedoria ao longo do tempo, os anjos possuem um entendimento completo e imediato de suas ações e consequências. A decisão dos anjos caídos de rebelar-se contra Deus foi tomada com pleno conhecimento e entendimento das consequências, o que é crucial para entender suas ações e as consequências subsequentes. Com pleno conhecimento e entendimento, as escolhas dos anjos são consideradas completas e irreversíveis, ao contrário dos humanos que frequentemente agem por ignorância ou mal-entendido. A Bíblia não fornece um relato detalhado da queda dos anjos, mas oferece algumas referências. Por exemplo, Judas 1h06 menciona anjos que não mantiveram sua posição apropriada e são mantidos em correntes eternas sob trevas. A incapacidade dos anjos caídos de se arrepender está também ligada ao conceito de justiça divina. Deus, sendo justo, responsabiliza seres de acordo com seu conhecimento e entendimento. A finalidade da decisão dos anjos, feita com plena consciência, exige uma resposta diferente do que o pecado humano. Para os anjos caídos, o julgamento é final, como visto em passagens como Mateus 25:41, onde Jesus fala sobre o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A redenção oferecida por meio de Jesus Cristo, conforme descrito no Novo Testamento, é especificamente para os humanos. Passagens como João 3h16 enfatizam o amor de Deus pelo mundo e a oferta da vida eterna por meio da crença em Jesus. Não há indicação bíblica de um plano de redenção semelhante para os anjos caídos. A história da redenção humana é única porque envolve Deus tornando-se humano na pessoa de Jesus para salvar a humanidade. O arrependimento é frequentemente visto como um pré-requisito para o perdão, especialmente em contextos religiosos, envolvendo reconhecer o erro, sentir remorso genuíno e se comprometer a mudar. O orgulho pode ser um obstáculo significativo para buscar e receber perdão, envolvendo um senso inflado de si mesmo e relutância em admitir erros.
O motivo pelo qual os anjos caídos não podem ser perdoados está ligado ao seu pleno conhecimento e escolha deliberada de se rebelar contra Deus. Seu pecado não é apenas um erro, mas uma desobediência consciente. Em outras palavras, o perdão está intimamente ligado ao arrependimento, um afastamento do pecado e um retorno a Deus. No entanto, para seres como os anjos caídos, que fizeram sua escolha com pleno conhecimento, o arrependimento não é possível. Eles não podem alegar ignorância ou mal-entendido, e seu orgulho os impede de buscar perdão. Por que Deus não deu a Satanás uma segunda chance, considerando as consequências eternas de sua escolha? Em nossa vida, frequentemente recebemos segundas chances para corrigir nossos erros. No entanto, Satanás não teve essa oportunidade. Se sua escolha foi tão significativa, por que não dar outra chance? Esse quebra-cabeça questiona a justiça de uma decisão permanente com base em uma única escolha. A chave aqui está na natureza da escolha de Satanás. Sua rebelião não foi apenas um erro simples, mas uma rejeição profunda e informada de Deus. É como um amigo de confiança que trai consciente e voluntariamente, mudando fundamentalmente o relacionamento. Nesse caso, uma escolha tão grave e deliberada, especialmente por um ser com pleno entendimento, não justifica uma segunda chance. A justiça divina é um atributo fundamental de Deus, referindo-se ao seu julgamento justo e correto. É o princípio de que Deus é justo e, portanto, justo em seus tratos com o mundo. A justiça divina garante que o bem seja recompensado e o mal seja punido. O destino dos anjos caídos pode ser explicado em termos de foco em seu destino final. Segundo a Bíblia, após sua rebelião, esses anjos foram expulsos do céu e são frequentemente considerados em estado de separação de Deus, existindo em oposição à sua vontade. Seu papel atual é tipicamente retratado como tentar enganar os humanos, afastando-os de Deus. O livro do Apocalipse, que trata de profecias sobre o fim dos tempos, fornece mais detalhes. Apocalipse 20h10 diz: "E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre." Isso retrata o julgamento final, onde Satanás e seus seguidores enfrentam punição eterna. O destino dos anjos caídos enfatiza a justiça de Deus, refletindo a crença de que há consequências para ações, especialmente para aqueles que consciente e voluntariamente se opõem a Deus. O fogo eterno mencionado na Bíblia é frequentemente interpretado como um estado de separação eterna de Deus e de sua bondade, reservado para Satanás, seus anjos e aqueles que rejeitam a oferta de salvação de Deus. O fim dos anjos caídos serve como um aviso para todos nós. É um lembrete das consequências de se afastar de Deus e escolher o caminho da desobediência. A rebelião dos anjos caídos, afastados de Deus e da realidade do julgamento divino, é considerada severa porque foi um desafio direto à soberania de Deus por parte de seres que entendiam plenamente seus atos. Essa severidade é uma razão fundamental pela qual suas ações estão além do perdão no contexto da justiça divina. Ao responsabilizar os anjos caídos por sua rebelião, Deus afirma sua autoridade e a santidade de sua ordem divina. Por que Deus permitiu que eles se rebelassem? O conceito de livre-arbítrio é central para responder a essa pergunta. Isso implica que Deus criou seres, tanto anjos quanto humanos, com a capacidade de fazerem suas próprias escolhas. Assim como os humanos têm a liberdade de escolher entre o bem e o mal, os anjos também foram dados essa liberdade. A rebelião de alguns anjos liderados por Lúcifer, posteriormente conhecido como Satanás, foi resultado do exercício de seu livre-arbítrio. Isso é importante porque amor, obediência e adoração sem liberdade de escolha são vazios. Alguns podem questionar por que um Deus todo-conhecedor criaria seres que ele sabia que se rebelariam. No entanto, no contexto do amor e da liberdade, isso se torna mais claro. A criação por parte de Deus de anjos com livre-arbítrio foi uma expressão de sua natureza de amor, permitindo-lhes a dignidade da escolha. A permissão da rebelião se encaixa em um plano divino maior, um que finalmente mostra sua glória, justiça e graça. A existência dos anjos caídos e sua oposição contínua à vontade de Deus deu origem a uma batalha espiritual, como mencionado em Efésios 6h12.
Essa batalha entre o bem e o mal fornece um contexto para as lutas morais e espirituais humanas. Em última análise, a capacidade de escolher é fundamental para a natureza do amor e da adoração. Deus deseja que sua criação escolha amá-lo e servi-lo. A rebelião dos anjos, embora trágica, enfatiza o valor e a seriedade da liberdade de escolha no reino espiritual. Deus permitiu que os anjos se rebelassem porque criou todos os seres com livre-arbítrio, um componente necessário para o verdadeiro amor e obediência. A rebelião dos anjos como Lúcifer é uma consequência dessa liberdade e serve como um testemunho da natureza do orgulho, da importância da escolha e da realidade da justiça divina. Esses eventos destacaram aspectos fundamentais da natureza e do plano de Deus, incluindo sua soberania, justiça e a profundidade de seu amor que respeita a liberdade de sua criação. A rebelião de Satanás e as questões que ela levanta sobre livre-arbítrio, pecado e perdão são profundas. A decisão de Satanás de se rebelar foi uma escolha plenamente informada e deliberada contra Deus, tornando-a imperdoável. Isso contrasta com o pecado humano, onde a ignorância, a fraqueza e o potencial de crescimento e mudança permitem arrependimento e perdão. A falta de uma segunda chance para Satanás enfatiza a severidade e a finalidade de sua rebelião. Embora esses enigmas possam permanecer parcialmente não resolvidos, eles apontam para as complexidades do livre-arbítrio, justiça divina e a natureza do pecado. Pai Celestial, Criador de tudo o que é visto e não visto, nós nos aproximamos de Ti hoje com corações humildes em busca de sabedoria e entendimento nos mistérios do Teu plano divino. Reconhecemos Tua sabedoria infinita e Teu amor insondável, que brilha sobre nós a cada dia. Enquanto ponderamos as profundezas do Teu perdão, nossas mentes se voltam para a difícil questão de por que os anjos caídos, incluindo Satanás, parecem excluídos da Tua graça. Senhor, reconhecemos que nossa compreensão é limitada e que há aspectos da Tua vontade divina que permanecem além de nossa compreensão. No entanto, em nossa busca por entendimento, buscamos Tua orientação. Ajuda-nos a entender, mesmo que de maneira pequena, a natureza da Tua justiça e misericórdia e como elas existem harmoniosamente no Teu reino divino. Somos gratos, ó Senhor, pela misericórdia que estendes a nós, apesar de nossas falhas e de nossa tendência de nos desviar do Teu caminho. Tu nos ofereces redenção e a chance de retornar ao Teu caminho. Esse presente do perdão é um testemunho do Teu amor infinito. Estamos humildes e agradecidos pela oportunidade de nos arrepender e ser renovados no Teu amor. No entanto, o destino dos anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra a Tua glória, permanece um aspecto complexo de nossa fé. Reconhecemos que esses seres, uma vez puros e próximos de Ti, escolheram um caminho longe da Tua luz. Suas ações, nascidas do livre-arbítrio, os conduziram para longe da Tua graça. Nisso, vemos um reflexo da importância do livre-arbítrio, um presente que Tu concedeste a toda a Tua criação, e da responsabilidade que acompanha esse domínio. Senhor, ensina-nos através disso o valor de nossas escolhas e as consequências que elas carregam. Que possamos aprender com a queda desses anjos a importância da humildade, da obediência e de um coração que busca constantemente a Tua face. Que a história deles nos lembre de permanecer vigilantes em nossa fé e firmes em nossa devoção a Ti. Também oramos, Pai Celestial, pela graça de aceitar os mistérios do Teu reino enquanto buscamos entendê-los e reconhecemos que algumas coisas são conhecidas apenas por Ti. Nessa aceitação, que possamos encontrar paz e confiança em Tua sabedoria e justiça suprema. Na história dos anjos caídos vemos a manifestação da Tua justiça, um aspecto crucial e perfeito de Tua natureza. Isso nos lembra que Teu amor não é apenas permissivo, mas também está envolto em retidão e verdade. Ajuda-nos, Senhor, a abraçar a Tua justiça assim como abraçamos a Tua misericórdia, entendendo que ambas são expressões do Teu amor inalterável. Além disso, oramos pela força para resistir às tentações e enganos que levaram esses anjos ao erro. Protege-nos, ó Senhor, das armadilhas do maligno e guia-nos em Tua luz. Capacita-nos com a armadura da fé, o escudo da verdade e a espada da Tua palavra para que possamos permanecer firmes diante de todos os desafios espirituais. Enquanto refletimos sobre o destino dos anjos caídos, que isso desperte em nós um amor mais profundo por Ti, uma apreciação mais intensa pela Tua graça e um compromisso mais forte de viver em Tua retidão.
Que isso nos inspire a buscar-te de todo o coração, a viver vidas que te honrem e a estender o teu amor e perdão aos outros. Finalmente, Senhor, oramos por todos aqueles que lutam com dúvidas e perguntas sobre a fé. Que o teu Espírito Santo lhes traga conforto e orientação, voltando seus corações para a luz da tua verdade. Ajuda-nos a todos a crescer em nosso entendimento dos teus caminhos e em nosso amor por ti e pelo próximo. Em todas as coisas, submetemo-nos à tua vontade, confiando em tua bondade e em teu plano perfeito para toda a criação. Oferecemos esta oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Parte 5, pergunta: por que você acha que Deus oferece perdão para nossos erros, mas não estende o mesmo perdão aos anjos caídos e a Satanás?